Olá pessoal, boa noite. Boa noite a todos vocês. Sejam bem-vindos aqui a mais uma das nossas lives semanais, né? Está falando aqui sempre sobre algum tema da doutrina católica, seguindo um pouco a ordem do catecismo, mas hoje, como eu tinha avisado semana passada, a gente vai começar as nossas lives intermediárias. Nossa. Boa noite, Luiz Gabriel. Boa noite, Iabadabadu. Boa noite aí, seja bem-vindo. Vão se aproximando, vão permanecendo aqui conosco. Hoje vai ser uma live especial, como eu falei. A gente está trabalhando. Tá no mudo? Estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? O Gabriel fazendo brincadeira aí, palhaçada. Então, semana passada eu tinha avisado, né, a respeito dessa. Deu uma baixada aqui na cadeira. Enfim, tinha avisado a respeito de que a gente iria começar a mudar, fazer de 15 em 15, né? Eu não sei, Luiz. Eu não sei, eu tô falando aqui. Se alguém tá me ouvindo, responda outra pessoa aí, por favor, se tá audível, se tá dando pra ouvir, se não. Só pra eu ter certeza aqui. O Renan está falando que está ótimo. Então, uma mosca chata aqui me perturbando a paciência. Oh, meu Deus. Enfim. Então, vamos lá. Então, de 15 em 15 dias, a gente vai falar de algum tema que está relacionado a um católico saber, um católico ter entendimento, né? Mas que não vai estar estritamente ligado. O objetivo é o seguinte, olha, a gente estuda essas coisas, a gente estuda a fé, a gente lê sobre a nossa, né, conhecimento católico, etc, tá? Porque, mas a gente precisa também ter, em um certo nível, tá? Um pouco de conhecimento cultural, conhecimento secular. Isso demanda um pouco para que a gente compreenda um pouco da nossa própria religião, nossa própria doutrina, nossa própria fé e etc. E a literatura é um excelentíssimo meio para a gente estar trabalhando esses temas. Hoje, especificamente por conta do nosso tempo, né, a gente vai estar falando sobre o dia de finados, né? A gente vai estar falando sobre a morte, né? A gente tem aqui dia 2, né? Terça-feira, a gente vai estar fazendo aí esse procedimento de refletir e meditar sobre a morte, tá? E nada mais vantajoso para refletir sobre isso do que usar uma obra de literatura. Eu tenho aqui essa edição um pouco antiguinha, tá? Que foi publicada, olha só, quem diria, pela Folha de São Paulo, na antiga editora Abril, né? Que hoje não existe mais, mas é uma série que eles têm de livros chamado Grandes Nomes da Literatura. Eu tenho esse aqui do Tolstói, tenho do Marcel Proust, que é O Tempo Perdido, e também tenho o Coração das Trevas, do Joseph Conrad, tá? E são edições bem curtas, né? São geralmente livros bem curtinhos. Esse aqui, você vê aqui, não dá nem 100 páginas, mais ou menos. Se der, bem pouco. Não dá nem 100 páginas de livro. Mas que vale muito a pena. Você senta e numa sentada você lê ele. E é recomendável até que se faça assim, porque você não perde ali a experiência, né? Eu estava revendo, inclusive, uma aula do professor José Moni Nasser a respeito desse livro. E ele lembrava que esse livro está dentro do gênero de novela, tá? Ou seja, o que isso quer dizer? Novela é um gênero literário em que você tem uma única história. Ele não é um romance. Um romance, se você for pegar aqui, deixa eu pegar um aqui para mostrar para vocês. Esse Os Trabalhadores do Mar, do Victor Hugo, é um romance. E qual é a diferença desse para o outro? É que esse aqui você tem uma série de histórias entrecruzadas e a partir daí você consegue juntar todas elas para um desfecho final. É um tipo de livro mais complexo, mais complicado para você estar ali estudando, tá? Mas a novela também é bom e é um gênero que, para quem quer começar na literatura, o pessoal às vezes me pergunta, que livro eu começo, que livro eu começo. Se você se interessar por tema da live, né, pelo tema dessa live, o livro do Tolstói é esse aqui,
a morte de Ivan Ilitch é uma boa pedida, tá? Então, para a gente começar bem, vamos situar um pouco aqui o nosso cenário, tá? O livro vai estar falando especificamente, tá, de Ivan Ilitch, mas dentro da nossa história, para a gente entender um pouco o drama que esse personagem enfrenta e vivencia. Quem é Ivan Ilitch? Basicamente, Ivan Ilitch, ele é aquele típico funcionário público que hoje a gente conhece no Brasil, tá? Se tem alguém aqui que tem essa função, é mais ou menos isso. Ele é um cara que é advogado de carreira, certo? E acabou se tornando um juiz, né? Porque assim, aqui no Brasil, quando se abre um inquérito, quem assume o inquérito é a Polícia Federal, né? Então é a Polícia Federal, Civil, a Polícia Investigativa, que assume o inquérito para investigar um criminoso. Na Rússia, né, pelo menos na época que foi escrito, o sistema prisional, o sistema investigativo, quem assumia o inquérito era um juiz, tá? E esse juiz, no caso, era Ivan Ilitch, certo? De início, o que é que o livro nos mostra, tá? Eu não vou pegar aqui, gente, trechos do livro para você ler e você, sei lá, fazer algum tipo de explicação, enfim, pegar os trechos, porque o livro é pequeno, não vale a pena, tá? E ficaria muito, sei lá, muito monótono. Se você quiser depois, você pega o livro, tá? Foca no livro e eu vou dar uma estrutura geral, tá? De como a coisa vai se desenvolvendo e a gente vai atentando isso relacionado à nossa própria história, ou seja, à nossa própria experiência com a própria morte, tá? De início, você está ali mostrando e você está vendo, certo? Uma vida de uma pessoa que está sendo bem sucedida. Ele se casa, tá? Não pelos melhores motivos, ele se casa ali porque socialmente era algo bom, era algo que as pessoas faziam e tinham boa vista, tá? Boa noite, Rafael, boa noite. Então, ele se casa por esse propósito, né? Tem 2 filhos, se não me engano são 2 ou 3 filhos, não me recordo agora, tá? Segue na carreira dele, ele alcança na cidade onde ele está, ele alcança o melhor patamar, né? Dentro da carreira dele, ele não tem mais para onde expandir, certo? Profissionalmente. A única possibilidade que ele tem de expandir profissionalmente é se ele for transferido para São Petersburgo, que era a capital, certo? Ele se casa e na casa que ele tem, ele escolhe os móveis, então é uma família que tem toda aquela pompa, sabe? Toda aquela estrutura boa, financeira, material, né? E ele vivia em função disso. Ou seja, o centro, Tolstói até usa essa frase no meio do livro, o centro da personalidade dele estava voltado para criar essa estrutura financeira, essa estrutura de segurança material para ele, para a esposa e etc. Exatamente, Renan, bem lembrado, um menino e uma menina, isso mesmo, são 2, tá? Então, ele, através disso, ele vai buscando galgar maiores patamares. E ele está na espera, certo, de receber uma proposta para ir a São Petersburgo, tá? Não me lembro aqui agora, digo não me lembro porque a última vez que eu li esse livro foi ano passado. Eu estou para ler esse ano ainda. Geralmente é um livro que eu leio quase todo ano. Mas não me lembro agora se ele chegou a receber essa proposta, mas eu sei que tem essa expectativa. Ele está para galgar um passo novo na sua carreira, tá? E ele começa a viver em função disso. E, de repente, tá? De uma hora para outra, ele percebe um sintoma físico que ele não consegue sair direito da cama e ele fica preso naquilo ali, tá? Ele está cometido por uma doença. Bom, para você entender primeiro o peso dessa experiência dele com relação à doença, por quê? Por que é preciso entender isso? A gente parar e refletir um pouco esse assunto. Porque a nossa medicina hoje ela é muito boa. Tecnologicamente falando, você tem qualquer tipo de problema em, sei lá, se você tiver um plano, se você estiver com um médico muito bom, em 24 horas, 48 horas, 72 horas no máximo, você sabe o que você tem. E você tem ali todo um diagnóstico bem elaborado. Você sabe se você vai viver, se você vai morrer, você sabe que tipo de tratamento fazer ou não, e etc. Você tem toda uma estrutura ali que te ajuda a ter uma certa previsibilidade com relação à saúde.
Nessa época ao qual o romance se desenrola, né, o romance não, a novela se desenrola, certo? Não existia esse tipo de previsão. Então a pessoa ela tinha uma doença e ela era avaliada pelo médico e a coisa ficava muito no escuro. Ficava se esperando sempre, por exemplo, vamos ver as próximas 24 horas o que é que vai acontecer, qual é o quadro que vai evoluir. A partir daí a gente consegue fazer algum tipo de diagnóstico mais preciso. E ficava nessa. Nesse primeiro estágio da doença, o Ivan Illich, ele sente algumas dores, tá? E sente algumas limitações. Mas ainda assim, ele se mantém focado no trabalho dele. Ele se mantém vivo dentro do trabalho, tentando resolver os seus problemas, etc. Tá? Ou seja, o que é que a gente vai entender aqui agora de imediato? Eu falei no comecinho da live que o Ivan Illich, ele estava transformando no centro da sua personalidade exatamente a busca por essa segurança material, por essa segurança financeira. Ou seja, o trabalho dele, a carreira dele, estava envolvido nesse ponto. Era indissociável, né? De tal forma que é o seguinte, ele achava que ele possuía algum valor diante dos seus amigos de trabalho. Ele achava que diante dos seus amigos, ele tinha algum tipo de valor. As pessoas iriam falar de Ivan Illich, mas não. Ele havia mesclado em algum nível a personalidade dele, ou seja, a pessoa que ele era, com a carreira profissional que ele assumiu. E ele não conseguia dissociar isso, ou seja, aquilo era uma máscara na vida dele. Então isso já parte como um primeiro alerta para a gente. Porque o objetivo dessa live é o seguinte, é que nós possamos usar essa experiência para meditar sobre a morte. E o primeiro ponto é que a morte, quando ela nos aparece, certo? Ela destrava todas as máscaras que nós criamos na vida. No caso do Ivan Illich, a máscara dele aqui era a sua vida profissional. E nesse primeiro momento que ele está tentando ainda assumir, conciliar a carreira que ele assumiu juntamente com a doença que ele tinha acabado de descobrir, o que acontece é que ele vai começando a perceber, ele vai começando a se desiludir e perceber que é impossível ele conseguir caminhar com as duas coisas. E aí você passa para um segundo estágio dele, um segundo ponto de sofrimento, tá? Em que ele não consegue mais levantar da cama. E ele passa horas gritando de dor e horas padecendo, sofrendo e sem saber o que ele estava enfrentando. Tá? O que é que estava acontecendo com ele? À medida que essa máscara do trabalho cai, todas as outras máscaras que ele construiu também vão caindo. Então, primeiro, o relacionamento dele que ele criou com a esposa, que não ia muito bem, tá? E ele começou a perceber que aquele relacionamento ele estava muito mais pautado numa, talvez, possibilidade de que a esposa tivesse alguma segurança financeira do que ela tivesse algum tipo de apreço pela pessoa dele. E ele começa a se sentir sozinho e abandonado. Ele começa a ver que os amigos dele, tá, não estão ligando mais para a sua própria pessoa. Ninguém foi visitar ele. Ninguém foi buscar ele, enfim, foi fazer algum tipo de visita, né? Visita ali de forma mais afetiva, para saber por que ele está afastado, etc. A preocupação que as pessoas tinham do trabalho era com o seguinte, quem iria assumir o lugar dele? Ou seja, toda a estrutura dele de relacionamento estava pautada nessa máscara inicial que ele criou, que era o seu próprio trabalho profissional, a sua carreira profissional. Certo? Aquilo era para ele uma espécie de alienação da vida. Ele não percebia, mas tudo que ele havia construído foi em cima desse castelo de cartas. E quando chegou essa doença que lhe privou disso, todo o castelo de cartas que ele tinha desmoronou de uma vez só. E ele já não sabia mais em quem confiar. Restava apenas uma única coisa. Como havia a incerteza da doença, ele não sabia se ele ia morrer ou não. Eu preciso ficar vivo, eu preciso voltar e recobrar minha saúde. E aí, nesse segundo estágio, cai a segunda máscara dele, que geralmente é uma máscara que todos nós, independentemente de estilo de vida que a gente carrega, que é o apego à sua própria imagem pessoal. Tem uma cena muito chocante do Ivan Illich, que ele pega um retrato dele com a esposa, e ele se olha no espelho. E ele começa a ver
a diferença que tem dele para aquele retrato. E aí ele começa a se questionar o tempo todo. Ele entra numa espécie de desespero. Mas será que a morte vai vir agora? E o que é que está acontecendo? E como as coisas vão surgir? E o que é que vai ser daqui em diante? E se eu morrer, para onde é que eu vou? Né? E aquela sensação de estar diante de um breu se aproxima diante dele. E nada do que parecia certo para ele na vida é mais certo. Ou seja, ele está inteiramente no estágio de desesperança, de desilusão com tudo. Né? A frase que o Tolstói usa para descrever esse momento é dizer o seguinte: ele se tornou mais negro do que a noite. Ou seja, ele estava mais apavorado, de tal forma que todo o sentimento dele, a imaginação dele, a percepção que ele tinha, simplesmente se apagou naquele momento. E ele não sabia mais a quem ou o que recorrer. Ele não tinha certeza se ele iria ficar vivo, se ele iria se curar. Pelo contrário, tudo indicava que não. E ele não tinha mais nada. Ao mesmo tempo disso, junto desse segundo estágio, dessa desesperança, vem a questão do ressentimento. Porque ele começa a se questionar: mas eu estava num nível da minha vida em que tudo parecia, né? Tudo parecia assim, correto. Quantas vezes nós não somos assim? Quantas vezes a gente não faz planos? Não, eu vou sair do colégio, vou para a faculdade, aí eu me formo, entro num emprego bom, encontro uma mulher ou um marido e me caso, e aí tem um filho, e aí o filho cresce, nananã, e vem os netos. A gente cria essa linha temporal, existencial, na certeza de que toda ela vai se concretizar. Como se nós fôssemos capazes de dominar o tempo. Não há nada de errado em fazer algo assim. Mas entenda, isso é uma ilusão. Isso é um castelo de cartas. Isso é algo que a mera aleatoriedade da vida, que nós não podemos reger, nós não podemos segurar, nós não podemos prever, consegue destituir e fazer com que a gente esteja de joelhos diante da própria vida. De joelhos diante da própria existência. Então, Ivan Illich, ele começa a se questionar isso. Porque a vida dele, que ele havia projetado, de carreira, de família, né? O último passo que ele ia dar, que era ir para São Petersburgo e ter o emprego dos sonhos, tudo foi destruído de forma imediata por conta daquela doença, aquela experiência horrível que ele estava sentindo. E a tendência, à medida que ele fazia isso, era entrar num profundo rancor e até mesmo um certo tipo de rivalidade com as pessoas ao seu redor. Esposa, filhos, né, amigos que iam lá visitar, ele simplesmente começou a ter uma espécie de repulsa diante de todos eles. Porque, até um certo sentido, aquela sociedade, as pessoas ao seu redor, estavam dentro do castelo de cartas que ele criou. Então ninguém estava preocupado, interessado nele enquanto pessoa. Ou seja, ele criou uma armadilha para si, na sua vida, e que se desvelou no momento da morte dele. Qual foi a armadilha que ele criou? Por ele desenvolver todo um jogo de relacionamento social baseado numa máscara que era a carreira dele, que ele se enxergava como a própria carreira dele, como o próprio cargo dele. As pessoas que estavam ao redor dele estavam construídas, estavam unidas por conta desse laço. De tal forma que, no momento que ele mais precisava que as pessoas olhassem para ele, ninguém olhava para ele. Todo mundo olhava para o que ele tinha a oferecer. Olhava para o seu posto, ou seja, quem é o dos nossos colegas aqui de trabalho que vai assumir o posto dele. A esposa olhava para a possível pensão que poderia surgir, como ela tentaria manter o ideal de vida que ela teve durante toda a vida com ele, após ele morrer. E a única pessoa que ele se agarra, eu não me lembro se alguém que estiver lendo aí já leu e se lembrar do nome, tá? Era um servo que ele tinha, certo? Que ajudava ele, auxiliava ele nas dores, nos momentos que ele precisava dormir e descansar. E aquilo ali se tornou o único ponto, a única relação que ele teve, tá? De forma real e sincera, em todo esse período de sofrimento. Então, isso aqui, veja uma coisa muito interessante, tá?
para a nossa própria vida aqui. O quanto que a gente está vivendo, isso, Renan, gera sim, exatamente. O quanto que a gente está vivendo e construindo amizades com base em princípios falsos, por mais nobres que eles sejam. Ah, porque fulano é um conservador, porque fulano é católico, porque não sei quem é aquilo outro, tá? Ou porque não sei quem é do meu trabalho e vai me ajudar assim, assim, a cozido aquilo outro, mas quantas das suas amizades hoje você pode olhar ao seu lado e dizer assim, esse cara aqui eu posso contar com ele na minha vida. E pior ainda, na minha morte. Então, qual é o laço real que eu tenho de pessoa para pessoa? Ah, sei lá, até mesmo se você é casado, você olha para sua esposa enquanto pessoa mesmo, você só vê nela uma aliança. Uma aliança. Ou seja, alguém que você vai cumprir um voto. E não uma pessoa de carne e osso ali na frente, que tem anseios, medos, esperanças, desejos, né? E vice-versa, esposa com esposa, etc. Né? Ou você olha para o seu filho só na condição de pai e filho, mãe e filho, e não que ali é uma alma que tem anseios, que tem esperanças, que se frustra. Esse é o castelo de cartas que a gente monta. Veja, eu não estou dizendo que tudo é dispensável, que a família é dispensável, a paternidade é dispensável, o matrimônio é dispensável. Não é isso. Estou falando o seguinte, essas coisas são instituídas para que em algum nível você consiga ter algum tipo de proximidade com aquela pessoa. Mas 99% das vezes não é o que acontece. 99% das vezes o que acontece é que a gente substitui a pessoa, tá, por aquilo que ela representa. E acha que abraçar aquilo que ela representa vai satisfazê-la e vai dar a ela um contato, uma proximidade real nas suas maiores dificuldades. Todo mundo aqui que está ouvindo e que já teve um amigo, fala assim, pô, esse cara aqui é meu amigo, mas que quando chegou no momento mais difícil da sua vida, ou quando você mais precisava de um conselho, ou você mais precisava de alguém do seu lado, essa pessoa simplesmente sumiu. Por que isso aí acontece? Exatamente por isso. Porque aquele amigo ali não era aquele amigo que está de frente um para o outro, que nós estamos um do lado do outro na trincheira, e estamos aqui numa situação real e concreta, ajudando-nos um ao outro, independentemente do que acontecer. Mas era um amigo por conta de outra coisa. Era um amigo por conta do trabalho. Era um amigo por conta de um valor específico. Era um amigo por conta de alguma necessidade que um ou outro tinha. Tá? Então esse é o ponto principal. Quem seriam as pessoas que dentro de um leito de morte estariam ao meu lado hoje? Você sabe? Faz esse exercício, tenta enumerar depois. Tenta escrever. Quais são as relações reais e concretas que eu consigo estabelecer na minha vida hoje? Já digo, isso é desesperador. Da mesma forma que o Ivan Illich aqui tem, de forma desesperadora, essa percepção de que todo aquele laço social que ele criou, ninguém estava interessado nele. Muito provavelmente a gente acabe por descobrir algo assim também, dentro da nossa existência. Tá? Bom, todo drama, ele é um drama que o Tolstói cria aqui, ele é um drama de decomposição. Então, o personagem ele sai de um topo onde ele está materialmente bem, financeiramente bem, enfim, parece estar no auge da sua vida. E do nada acontece um ponto de ruptura que começa a jogá-lo ladeira abaixo. E à medida que ele começa a ir para estágios mais intensos de sofrimento, ir para estágios mais intensos de incerteza, ele começa a ter esses tipos de descoberta que eu estou falando aqui. Então, primeiro ponto fundamental. Yuri, eu quero fazer essa experiência. Eu falei aqui do necrológio. Tem um vídeo aqui no meu perfil de 3 ou 5 minutos falando sobre essa experiência. Mas você pode fazer outros tipos de experiência também, a respeito da sua própria morte. Até mesmo na Ave Maria, quando você reza um texto. Quando você reza e pede o agora e na hora da nossa morte. Quando você falar o na hora da nossa morte, tente pensar como isso poderia ser. Tá? Mas, independentemente como é, Yuri, que eu sei
que eu fiz uma experiência real e concreta da minha possível morte. Porque, querendo ou não, a gente não sabe o dia e a hora. Eu não sei. A gente não sabe se vai morrer numa cama de hospital, se vai ser um acidente, se sei lá, vai ser um crime, o que é que vai ser, entendeu? A gente não sabe. A verdade é essa, a gente não sabe nada sobre esse assunto. O máximo que a gente pode fazer é imaginar e puxar da imaginação para o restante da nossa alma e tentar vivenciar aquilo. Mas como é que eu sei que eu fiz isso de forma correta? É exatamente isso que o Tolstói está nos mostrando aqui. Uma verdadeira experiência disso, quando a gente fala de meditar sobre a morte, uma verdadeira uma real experiência, tá? Não é quando você chora, ou você fica, meu Deus, ou você entra no desespero. Não é esse o ponto fundamental. Quando você pensar nisso, é preciso que exista um salto da sua consciência. É preciso que a sua consciência saia de um nível inferior e passe para um nível superior de percepção da realidade. Eu falei o primeiro castelo de cartas que o Ivan Illich derruba, né? Que foi a questão do emprego. Depois cai o castelo de cartas das suas experiências sociais. Depois cai o castelo de cartas da sua própria imagem. Depois cai o castelo de cartas da sua própria vida social. Opa, o Klaus tá aqui, parabéns aí pelo noivado, hein, meu caro? Sim, bem lembrado da live de segunda. Então, esses castelos de cartas que vão construindo são ilusões, são discursos que a gente constrói sobre a realidade e que a gente jura de pé junto que aquilo ali vai nos manter de pé nas situações mais adversas. É muito comum, tá? Sei lá, numa situação muito trágica as pessoas falam, tudo bem, vai ficar tudo bem. Isso é bom. Só que chega um certo nível que se você começa a repetir isso, tá? Se você começa ao tempo todo repetir isso, usar a linguagem para buscar um conforto pessoal, você cria um castelo de cartas como esse. Você cria justamente essa falta de percepção da realidade. De que, olha, as coisas estão bem sim. E elas podem ficar bem. Mas de um momento para outro, tudo pode desabar. Todas as coisas que parecem estar dentro do nosso controle podem fugir da nossa mão. Por quê? Porque, na verdade, a real percepção da vida é de que a gente não tem nada na mão. A gente não tem controle sobre nenhuma dessas coisas. A gente tem controle sobre algumas coisas mais imediatas. Eu posso trabalhar e ganhar algum dinheiro para comer, tá? Mas eu não tenho controle se o meu emprego vai se manter ou se vai sustentar hoje ou amanhã. Pode ser que não. Tá? E pode ser que a vida nos dê essas surpresas, nos dê essas diferenciações. Certo? E quando essas experiências surgem na nossa vida, alguém até perguntou aqui, né, hoje na página, falando assim, no perfil, falando assim, por que Deus permite as tribulações, etc. Não é que bem assim que Deus permite. É que essas coisas acontecem. Porque elas não estão dentro do nosso controle. Mas quando elas acontecem, uma coisa a gente tem certeza que Deus permite. Tá? A certeza de que Deus permite no meio do sofrimento é a capacidade de você se aprofundar a sua consciência na realidade. Então a morte, o sofrimento, as dores, as dificuldades, os desafios, eles não são jogos de um Deus sádico que está ali mexendo as pecinhas no tabuleiro e querendo ver se você é o bonzão assim mesmo. Não. Elas são, em certo sentido, acontecimentos que fogem à nossa consciência, mas que se dentro desses momentos, dentro dessas dificuldades, nós mantemos o nosso olhar atento para aquilo que é o essencial, para aquilo que é o fundamental, tá? Que é a própria ação, a própria presença divina durante durante o presente, durante o instante, a gente consegue entender o sentido daquilo. E esse é o desfecho do livro do Ivan Illich, quando ele simplesmente... Olha, eu confesso que eu nunca tinha entendido. Quando eu li a primeira vez, eu nunca entendi. Eu não tinha entendido porque que ele começa a ter uma série de ilusões, porque está no período já de morte mesmo. E ele começa a falar, eu entendi agora tudo. Eu começo a perceber o sentido de tudo isso aqui. Eu começo a perceber o que tem que ser feito, o que tinha que ser feito de fato.
E que, na verdade, é o que eu posso fazer ainda. Ele se despede dos seus filhos, né? Falando o que tinha que ser dito. Ou seja, mostrando ali a presença, um instante divino, dentro daquela experiência que ele estava passando, dentro daquela escuridão que foi dissipada. Porque no momento que ele descobre que a morte chegou para ele, e que não há outra coisa, não tem como combater a doença que ele se encontra, a não ser definhar até morrer, tá? O Tolstói, ele diz, olha, ele ficou negro como a noite. Ele ficou denso, as trevas ao seu redor, as trevas que a sua percepção imediata, o seu intelecto se encheu de trevas. Ele não consegue mais perceber nada de imediato sobre aquilo. Mas aquilo era por conta de um medo, uma expectativa futura, que ele não sabia o que iria acontecer. Porque, em certo sentido, essa é a experiência da morte. Nós não sabemos o que vai acontecer. Mas numa hora que chegou, no instante mesmo em que aquilo se revelou para ele, como deveria acontecer, tá? A descrição que se faz dele é de que aquilo se percebeu de forma mais clara. Ou seja, o sofrimento, a morte, a dor, ela tem essa capacidade de clarear e de deixar a nossa consciência mais limpa a respeito das coisas. Porque quando a gente está na vida, e a gente está coberto de afazeres, de atividades, a gente está no meio do cotidiano, tudo se passa despercebido diante de nós. Mas é no momento que a gente está sozinhos, nós estamos sozinhos. Nós nascemos sozinhos e nós morremos sozinhos. Tem pessoas que nos ajudam a morrer, né? Tem todo um funeral, etc. E também pessoas que ajudam a nascer, né? Mas o ato mesmo de nascer, quando a gente fala, quem foi que nasceu? Foi fulano. A gente não fala que foi fulano e a equipe médica ia grávida. Não. Quem nasceu foi aquela pessoa. Ele nasceu, sozinho. E quando nós falamos também quem morreu, é a mesma coisa. A gente não fala, quem morreu? Morreu fulano e o carcereiro e... O carcereiro, ó. O coveiro e o cara do rabecão. Não. A gente fala, fulano que morreu. Querendo ou não, a experiência de nascer e de morrer é feita por nós sozinhos. É o momento que nós estamos sozinhos, só há a nossa consciência. E é nesse momento que a consciência se ilumina. E se ilumina para aquilo que, ao longo de toda a vida, passou despercebido. É essa experiência que o Ivan Illich, no final do livro, nos mostra. Que ele só consegue perceber a forma como ele deveria ter tratado e amado os filhos ao longo de toda a vida, de toda a existência, tá? Não era criando uma grande carreira e dando os melhores móveis que poderiam ser dados e, sei lá, oferecendo todo tipo de conforto e segurança que ele estava buscando. Mas era justamente aquela presença direta que faltou para eles. Ao longo de todo o ano, toda a vida que o pai esteve ali de junto. Certo? Mas ele só foi capaz de perceber isso na hora derradeira, no momento que ele morreu. E é por isso, né, que a igreja, que os santos sempre falam, olha, a gente precisa meditar sobre a nossa morte. É um tema que a gente precisa recorrer. A gente vive numa sociedade hoje, tá, que tanto na área da direita, ou, sei lá, da esquerda, ou do pessoal da televisão, ou de quem quer que seja, entendeu? Qualquer uma dessas... Tem um bicho aqui enchendo o saco. Qualquer uma dessas... Enfim, de qualquer meio cultural, não importando quem esteja lá, enfim, voltado para isso, as pessoas perdem o foco disso. O foco de vista. A vista, o que tem que estar de olho ali, né? A experiência central, que é essa experiência justamente da nossa existência final. Então, o cara quer se preocupar, geralmente o liberalzinho, o esquerdista, ele quer virar o cara que vai desfrutar da vida, né? Todo mundo dessa área gosta de usar o carpe diem, né? Na verdade e é até um tema, é um lema que era beneditino, né? Que era memento mori carpe diem, ou seja, lembra-se da morte, aproveite a vida. Mas era um aproveite a vida, não no sentido de
desfrute de todo tipo de prazer e loucuras e ande de forma desvairada. Não era isso. Era aproveite a vida no sentido seguinte: você tem que aproveitar a vida com o olhar diante da morte. É a única forma possível de aproveitar a vida. Se você aproveita a vida focado só nos bens que você pode adquirir, só nos bens que você pode, em certo sentido, acumular, ou ainda que não sejam bens, assim, no sentido ruins da palavra, sujeito que é um avaro, que é um ganancioso, ou sujeito que é um luxurioso e só quer ter relações por cima e por outro, etc e tal, ou guloso que só quer comer tudo. Não é isso. Pode até ser um bem nobre, entendeu? Pode ser um bem familiar, entendeu? Não, porque quantas vezes você não ouve isso de mães ou pais? Não, porque o sentido da minha vida é o meu filho. Porque o sentido da minha vida é a minha família. A família e o filho são elementos e bens importantes, sim, de fato. E são meios para que a gente alcance o sentido da vida em si, mas eles não podem ser o encerramento da sua vida. Porque eles também vão ter a vida, o final deles. A sua família um dia vai acabar. O seu filho também um dia não vai estar mais aqui, né? Deus queira, é claro, óbvio, né, que seja na forma mais natural possível. Ou seja, o pai vai primeiro, depois os filhos, mas a vida do seu filho vai acabar. A vida de todos eles vão acabar. E você pôr o sentido da vida, ainda que em bens tão belos e nobres, tá? Mas que são perecíveis, não faz sentido. Tá? Eles podem ser meios para o maior bem possível que você pode almejar, que é a comunhão e a felicidade, a intimidade com Deus. Mas veja, eles são meios para isso. Ou seja, você encontra dentro dessa experiência familiar possibilidades de treinar você mesmo a realizar isso na sua vida. Foi o que o Ivan Illich descobriu. Que estava não nos filhos dele ali o sentido da vida, o que ele poderia realizar, mas estava em amá-los como eles deveriam ser amados. E esse amor ao próximo, como o próximo deve ser amado, é o que nos confere uma comunhão com a própria vida divina. Porque é o que Deus fez conosco e é o que Deus faz conosco. Tá? Então, é isso. Não dá, você não pode meditar sobre a morte só para ficar chorando lamúrias, e nem tampouco, tá? Para dizer que fez isso. Se quando você faz isso, não há esse salto de consciência, não há essa percepção, não há uma saída de um estágio inferior para um estágio superior da sua vida espiritual, da vida da sua alma, alguma coisa de errado você está fazendo. E o livro, a narrativa toda do livro, ele vem mostrando isso. O cara que sai de um mero aristocrata fútil, tá? Que passa para um sujeito que tem a percepção do que é a vida. Que ele negligenciou em toda a sua história. E só foi ter a real experiência quando lidou diretamente com a morte. Então é isso, gente. A morte, o sofrimento, os desafios, as tribulações, elas surgem para esse propósito. Não é porque Deus é sádico, ou Deus ele quer lhe testar e quer ver se você é um cara bonzão. Não é isso. É porque sem essas coisas, você vira um idiota na vida. Você vira um retardado. Você vira alguém que esquece o que é o fundamental. O que é o ponto central da sua personalidade. Lembra? No começo eu falei, ele transformou no centro da sua personalidade aqueles bens que ele estava buscando. Dentro da carreira, dentro do status social e etc. Né? O Daniel falou exatamente isso, Daniel. Exatamente isso. Então, eu acho que por hoje é só, pessoal. Como eu falei, é um livro bem simples, pequeno. Não contei a história toda dele aqui em detalhes. Como eu falei, não dá. Livro russo, principalmente. Se for grande, é ruim. Pequeno também não dá. Por conta dos nomes, enfim, apelidos. Então tem um monte de detalhezinhos que você fica se passando. Mas a estrutura geral da obra e o que você pode aprender com ela está aqui. É isso. Então, recomendação para vocês. O livro tem 70 e poucas páginas. No dia 2 de finados, pega esse livro e lê. Ouve essa live de novo, ela vai ficar salva, tá? Ouve essa live mais uma vez, certo? Pega assim, não precisa anotar, só imaginativamente, deixa com esses detalhes que eu fui trazendo para você
Deixa com que ele vá se impregnando e leia a obra. Essa é a experiência que você precisa ter. Tá? É a experiência de estar diante da própria morte. E se imaginar, não como o Ivan Illich, é um sujeito lá da esquina e eu sou aqui, não. Imagine-se você sendo esse cara aqui, entendeu? Ou seja, imagine que você é esse cara. Que você chegou no momento da sua morte com uma doença incurável, sem saber o que fazer, sem saber como resolvê-la. E nesse momento, você se vê que você construiu um castelo de cartas na sua vida. E você não sabe como lidar com essas falsas ilusões. Vá se colocando no lugar do personagem. Essa é a experiência que a gente pode tirar do livro. É isso que a gente pode tirar. Algumas pessoas já estão falando aqui, né? O Amaral, muito obrigado, Amaral, pelo elogio. Fico feliz, espero que ajude muito vocês. Se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre o assunto, pode fazer, eu estou à disposição, beleza? Pelo menos por uns 5 minutos, né? Vamos ver se alguém vai querer perguntar alguma coisa. Se não, todos já estão cientes, né? Semana que vem a gente volta a falar um pouco lá do catecismo, certo? Da questão da doutrina católica, um tema que está lá dentro do catecismo, se não me engano, a gente vai falar sobre as tradições, sobre tradição escrita, tradição oral, magistério, qual é a relação dessas três coisas, tá? E é isso. Agradeço mais uma vez a audiência de todos vocês aqui, tá? 9h20 de um sábado, tem 12 pessoas querendo ouvir falar sobre a morte e ainda sobre literatura, né? Então, é bastante gratificante. Eu sei que outras pessoas também vão ver depois dessa aula gravada, beleza? Então, pessoal, acredito que por hoje é só, tá? Se você gostou dessa live, bate um print aqui, divulga, manda os seus stories, tá? Seja os meus pés, seja as minhas pernas, né? E é isso. Beleza, pessoal? Tenham uma boa noite de sábado para todos vocês. Bom feriadão também, tá? Lembrando, feriadão, descansa, às vezes dá uma distraída, etc. Mas é um feriadão que exige um certo grau de recolhimento, né? Porque a gente está refletindo. Na verdade, esses 3 dias, né? Liturgicamente falando, era para refletir sobre o destino final da nossa vida, né? Então você tem ali Dia de Todos os Santos, a gente reflete sobre o paraíso, sobre as recompensas eternas, a glória eterna, né? O Dia de Finados, e você teria a véspera do Dia de Todos os Santos, que refletiria ali sobre a questão da condenação ao inferno. Então, não percam esse tipo de recolhimento, usem esses dias justamente para refletir sobre esses temas, que na maior parte das vezes a gente não usa, né? Não tem a liturgia da igreja vai estar voltada para esse propósito, tá? Então é isso. Mais uma vez, boa noite a todos vocês aí. Obrigadão aí, Daniel, Amaral, o Renan que apareceu aqui, deu uma ajuda técnica aqui. A todos os outros que estiveram presentes nessa live, os que estão assistindo depois. Espero que tenha ajudado vocês. E até sábado que vem, voltando lá novamente sobre doutrina e tradição católica, beleza? Abração a todos vocês, fiquem com Deus e até mais.